Olá, pessoal! Hoje continuamos trabalhando sobre vícios de linguagem e hoje especificamente sobre ambiguidade, no capítulo 26. Então, quando nós falamos de ambiguidade, nós estamos falando da possibilidade de uma palavra ou expressão ser interpretada de mais de uma maneira. E, então, quando nós construímos um discurso usando expressões que possibilitam mais de uma interpretação, gerando duplos sentidos, e quando essa ambiguidade ocorre por descuido ou até mesmo falta de atenção, nós temos, então, a indicação que trata-se de um vício de linguagem. E ambiguidade, quando ela está sob esses aspectos, prejudica a comunicação porque confunde o entendimento entre o enunciador e o interlocutor, ou seja, entre quem produz a mensagem e quem recebe essa mensagem, fazendo com que uma afirmação seja compreendida em um sentido que seja adverso ao que se pretendia. E a ambiguidade normalmente é causada pelo mau posicionamento de um termo na frase, ou seja, dependendo da posição que esse termo ocupa na estrutura, ocupa dentro da frase, é que acaba causando ambiguidade. Então, quais são esses casos? Quais são os aspectos que geram esses fatores que geram essa ambiguidade? Quando nós temos dificuldade em identificar uma expressão, se ela está atuando como um adjunto nominal ou como um complemento nominal. Então, não se sabe se o sujeito recebeu ou praticou a ação implícita no substantivo. Quando se diz assim, o desligamento do grupo chateou os internautas. Então, a expressão desligamento do grupo significa desligou ou foi desligado. Então, quando nós não temos aqui a certeza em relação a essa ação, se o sujeito recebeu ou praticou, nós temos um caso de vício de linguagem e especificamente de ambiguidade. Um outro aspecto também é em relação à identificação adjunta nominal ou predicativo. Então, não se sabe se a característica expressa é momentânea ou se ela é durável. Então, quando se diz assim, os internautas mal-humorados reclamaram da suspensão da página. E especificamente, internautas mal-humorados. Aqui, estavam mal-humorados ou sempre foram? Ou seja, é uma característica que é permanente ou que já faz parte, sempre é dessa forma, ou só estavam momentaneamente. Então, aqui nós temos também um caso de ambiguidade. Adjunto adverbial mal posicionado. Então, quando nós temos a circunstância em que a ação foi desenvolvida e ela não é esclarecida, ou seja, dependendo da posição em que ela é colocada, dependendo do contexto. Sem acesso à internet, Cláudio e Roberto decidiram estudar em casa. Então, a expressão em casa, aqui, ela está colocada de um jeito, de uma forma que nós não sabemos, não conseguimos identificar. Na casa de quem? Na casa do Cláudio ou na casa da Roberta? Então, também é um caso de ambiguidade. Homônimos sem contexto. Quando nós temos palavras que têm vários significados ou mais de um significado. Então, a dupla significação descontextualizada impede a compreensão. A rede caiu. Sabemos muito bem que rede pode fazer referência a várias situações, ela pode ser utilizada em vários contextos. E especificamente no contexto em que nós temos o uso da palavra rede aqui, não fica claro. A rede caiu. Essa rede é uma rede de descanso ou a rede de internet que está instável ou que não está mais disponível? Então, aqui nós temos várias
possibilidades de entendimento e não temos, ao fazermos análise, não temos a certeza do que está sendo expresso ali. A inversão sintática. O que acontece quando nós temos a inversão sintática? É quando se inverte a ordem direta da oração, e isso confunde os papéis que são desenvolvidos por sujeito e objeto, ou seja, da forma como está a ordem, nós não sabemos identificar quem é o sujeito e quem é o objeto. No caso, criticaram os internautas os políticos. Então, aqui nós temos essa forma invertida e não se sabe, não se consegue identificar aqui pelo contexto quem criticou quem. Então, também temos um caso de ambiguidade. Mau uso do pronome possessivo. Lembrando que os pronomes possessivos são aqueles que indicam posse. Então, não se esclarece a relação entre o possuidor e o objeto possuído, ou seja, aquele que possui e o que ele possui. Márcia recuperou com Benício sua página expirada. No caso, nós temos aqui o sua, que estabelece essa ambiguidade, porque nós não conseguimos identificar de quem era a página. Então, temos também um caso aqui de ambiguidade. Mau uso do pronome reflexivo. Então, confunde-se a voz reflexiva recíproca com a voz reflexiva. Nesse caso aqui, Andressa e Jair vão se divorciar. Então, esse se aqui, ele estabelece uma ideia confusa. Então, aqui, nós não sabemos se Andressa e Jair são um casal ou se cada um é casado ou está se divorciando do seu respectivo cônjuge. Então, da maneira como está aqui organizada essa estrutura, nós não conseguimos identificar. Andressa e Jair vão se divorciar, ou seja, podem ser um casal, como também cada um ter o seu respectivo esposo ou esposa, e eles estão se divorciando. Pronome relativo ou conjunção integrante. Então, confunde-se o agente quando há dois ou mais antecedentes. Os estudantes falaram aos supervisores que fizeram o site. Então, aqui, quando nós temos dois antecedentes, os estudantes e também supervisores. E quem fez o site? Foram os estudantes ou foram os supervisores que fizeram o site e os estudantes falaram com esses supervisores? Então, aqui nós não temos também a certeza. Portanto, trata-se de um caso de ambiguidade. Oração adverbial mal posicionada. É quando a circunstância em que a ação foi desenvolvida também não é esclarecida. Encontrei meu antigo colega navegando pelas redes sociais. Então, quem navegava? Aqui a gente não sabe se a pessoa que está falando, que no caso é o sujeito, ou a pessoa de quem ele está falando, no caso, o colega. A regência incorreta, então, o uso indevido de uma preposição ou um pronome que pode, então, mudar a significação da palavra. A ideia do youtuber foi de encontro à minha, então, nesse caso, de encontro a ou ao encontro de, ou seja, contra ou a favor. Então, da maneira como nós temos aqui o emprego da preposição, nós temos essa dúvida. Então, o que nós precisamos ainda destacar em relação à ambiguidade é de que ela também existe como uma figura de linguagem, assim como o vício de linguagem que nós estudamos na aula passada, que é o pleonasmo. Nesse caso, ela é usada intencionalmente em textos artísticos, literários ou publicitários para despertar múltiplas possibilidades de sentido e assim enriquecendo a exploração estética de uma palavra ou expressão. Então, aqui nós temos um exemplo de uso da ambiguidade na canção Admirável Chip Novo,
da compositora Pitty. Então, nós temos assim, pane no sistema, alguém me desconfigurou. Então, aqui nós temos a palavra desconfigurar, que ela é utilizada no seu sentido conotativo, polissêmico, uma vez que o eu lírico não se constitui uma máquina para ser programada ou reprogramada, mas usa o contexto tecnológico como uma metáfora também, para simbolizar como se sente diante do mundo com tantos apelos. Então, aqui nós temos esse caso em que ela é utilizada como uma figura de linguagem. A tarefa referente à aula de hoje, exercícios 2 e 3, da página 238, o 4, da página 240, o 5, da página 241 e o 6, da página 242. Por hoje é só e até a próxima aula.